juntamente com Jesus, nós vamos não dar início mais um trabalho. Pode ficar sentado. Uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós somos agradecidos por estarmos aqui juntos mais uma vez nesta humilde reunião. Ó Deus, onde cremos que o Senhor sempre se faz presente. Feliz é aquele que se dá ao Pai, ao conforto de vir e se assentar conosco, por mais simples que sejam o ambiente, por mais simples que seja as palavras, por mais insignificante que seja o pregador, ou o palestrante, ou o orador, mas o maior aqui é o Senhor, é o Teu Espírito. Nunca tivemos o intuito de projetar quem quer que seja, mas anunciar o Senhor ressurreto, o Salvador de nossas almas. E pedimos que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, e abençoe a todos aqueles que desejarem prestar ao Senhor alguns minutos de atenção para ouvir as palavras que serão ditas, pois cremos que estará debaixo da Tua unção. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite os hinos que serão cantados, as orações que serão feitas, Senhor, as escrituras que será lida e a palavra que será dita, pois tudo isso fazemos em Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus. Eu convido a todos que a minha voz alcança a vir fazer presença conosco aqui, estar com a gente, com o coração humilde e disposto a receber bênçãos que o Senhor tem para trazer. E peço que não olhem para quem está falando, mas o que está sendo dito, pois é bênção para a alma. Vamos começar cantando, para a glória de Deus, o hino de número 426. Feliz serás, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele que reconhece o quão pequeno é e que tudo deve a Deus e que entrega a sua vida, e deixa Deus moldá-lo. Se em teu viver existe um vazio, esse não pode cantar com os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verá tua vida em anos sem findar. Ele será, se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Ele será, jamais verá tua vida em anos sem findar. Ele
coração entregar, feliz será, jamais verá tua vida em prantos se vingar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Sim, somente Deus pode trazer real felicidade ao coração do homem. E todo aquele que entrega seu coração a Deus de forma real é feliz. E essa felicidade é para sempre. Amém? Amém. Vamos ainda cantar o hino 101, Maravilhosa Graça. Volta aí. Tá em... lá, mãe. Eu creio no fundo do meu coração que o que traz Deus para esse ambiente é a simplicidade dele, é a modéstia, é a forma simples, humilde que é feito esse trabalho, porque Deus sempre se agradou dos lugares humildes, do coração humilde, do ambiente humilde. Amém? Quando ele estava aqui em seu ministério, ele nunca frequentou lugares pomposos, nem sequer era bem-vindo lá. Hoje é a mesma coisa, quanto maior o templo e mais bonito, menos se quer de Deus lá. Querem aparência, pompa, querem palavras difíceis, mas o verdadeiro Espírito que salva, este é posto para fora, com comportamentos desordeiros, enfim. Mas o que importa é que nós cremos que Deus está conosco e em sua palavra. Amém? A maior maravilhosa graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la, como é de começar, pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça, quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, quão recompensa traz. O seu poder transforma o
pecador falar, sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Nossa, quão maravilhosa a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, e o nome de Jesus engrandecer e glória. A graça do Senhor é maior que a minha vida, é maior que tudo, porque é pela graça que todos nós estamos vivos. Amém, amém. 387, para nós entrarmos então na parte mais preciosa, a melhor parte desses momentos. Amém. 383, perdão, viu? Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda-me ternura, eu sou teu Salvador, faz-me ouvir. Vamos começar novamente? Eu errei totalmente a letra. É mesmo, eu só errei a letra. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faz-me ouvir disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda os meus ouvidos, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, Cristo, dá-me orientação, concede-me a
muito pronto a trabalhar para o reino eterno, a vida abreviar. Fala-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segrega o meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segrega o meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém, glória a Deus. Que o Senhor receba na sua glória os nossos louvores, pois porque o entregamos com sinceridade. Amém. Vamos ler as Escrituras e assim falarmos alguma coisa. Não temos a intenção de cansar, de ser enfadonho, mas entregar uma porção da palavra com a unção do Espírito Santo. Em São Mateus 5, versos 43 até o 45. São Mateus 5, quarenta e 3 ao 45. Amém? Amém. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é o Senhor. Então venha e toma, Senhor Jesus, à frente e fale. Queremos te ouvir. Nós pedimos isso em teu santo nome, Senhor Jesus
Cristo. Amém. Obrigado. Eu estava revendo uma das ficções onde ilustra o martírio que Jesus sofreu. E o diretor foi muito feliz na produção desse filme, porque ele conseguiu transmitir muitas mensagens reais e conseguiu fazer com que os atores representassem muito bem o papel de cada um daqueles. E podia-se perceber que cada figurante, cada um que participava daquele filme, é como se estivesse andando na Via Sacra no exato momento do martírio. Podia-se ver na feição deles, por mais que aquilo fosse uma representação apenas. Dita pelo diretor anos depois, que por mais realista e por mais cruel que parecesse aquelas imagens, disse ele: eu não cheguei nem sequer 1/5 próximo do que ele viveu. E um crítico disse: mas é impossível que um homem possa suportar tamanho martírio. É impossível que um homem pudesse suportar tamanha atrocidade. É impossível para um homem suportar tantas chicotadas, tantas agressões físicas, tanto martírio físico, tanta crueldade. Um homem normal, um homem comum, já teria morrido nas primeiras 10 chibatadas que recebeu, porque foram feitas, foram dadas por homens embriagados, cheios de vinho, que até esse detalhe ele observou e reproduziu. Aqueles homens que estavam sóbrios não suportavam ver o martírio que Jesus estava sofrendo. Mas aqueles outros que estavam martirizando ele estavam bêbados, estavam cheios de vinho, e junto com a bebida de uso descontrolado vem os demônios. E ainda ele colocou ali naquela encenação, foi dito por críticos que aquilo foi acrescentado por ele, mas de uma forma muito feliz. Ele colocou Satanás, o ator que representava Satanás, passeando entre aqueles homens, mostrando que todos eles estavam sob influência satânica, para poder cumprir com aquilo. Então o crítico disse: era impossível que um homem em condições normais, um homem como eu, como qualquer outro, como o Marivaldo, ou um homem mais forte que fosse, suportasse aquilo. Mas o diretor disse: Jesus não era homem. Olha só, um homem incrédulo, que nunca teve contato com religião nenhuma, chegou a dizer: Jesus não era homem, Jesus era Deus. Se o incrédulo pôde ver isso, o que acontece então com os religiosos que não vê Deus em Jesus, mas sim deuses separados, dividindo Deus em 3 pessoas? O que acontece? Bom, mas o certo
O objetivo aqui não é falar sobre doutrinas de igreja, sobre questões religiosas, mas sim falar do Cristo que se entregou para poder lavar e redimir nossos pecados. E nenhum homem hoje na terra pode dizer que não conhece a Jesus, que não conhece sua vida, sua história, porque é constantemente sendo exibido aí através de mídias sociais, YouTube, existem ficções, filmes aí que ilustram a história de Jesus. As mídias sociais, os influenciadores, né? Eles estão constantemente mandando mensagenzinhas, vídeos. Agora a IA, com o uso da inteligência artificial, estão reproduzindo mensagens falando sobre a vida de Cristo. Então, não existe um homem que pode dizer que não conhece o Evangelho. Pode não conhecê-lo de uma maneira completa, pode não conhecê-lo da maneira revelada, mas sabe que houve um dia que Deus desceu, se envolveu num véu de carne e para cumprir a sua escritura, se entregou na cruz para poder verter sangue, para que aquele que nele cresce, assim diz as escrituras. E Deus amou o mundo de tal maneira, São João 3,16, para que todos, jovens, velhos, adultos, adolescentes, todos aqueles que nele crescem, não pereça. Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, não existe nenhum homem que esteja inexcusável. Todo homem conhece o Evangelho. Todo homem conhece as Escrituras. E é esse Evangelho, essas Escrituras que irão julgá-lo naquele grande dia. Esta voz que está falando aqui está chamando, convidando para o arrependimento. Quando Jesus mandou Jonas ir a Nínive pregar a destruição daquela cidade, só houve uma coisa que deteve a ira de Deus, e esta foi o arrependimento. E Deus disse a Jonas: olha, veja, aquela cidade está toda arrependida, desde o rei ao mendigo, todos eles se arrependeram, e por isso Deus não mandou a ira sobre Nínive. Ora, você quer viver bem? Hoje você faz o que faz, você vive de qualquer maneira. Desculpe, melhor dizendo, hoje você vive, trabalha, faz e sua vida não vai para frente. Você não tem paz no lar. Você não consegue nem sequer encaixar algo bem feito, porque não tem paz. Não tem paz no coração, não consegue se alinhar em nada. Os negócios vão e de repente despencam. É porque Deus está lhe chamando. Deus está querendo algo com você e você não percebe. E você mantém com sua visão turva, fechada, seus olhos fechados, seus ouvidos tapados. E Deus está constantemente advertindo. Deus está tentando chamar sua atenção e você não consegue prestar atenção na voz de Deus. O julgamento está por vir, está mais próximo do que se imagina. O relógio da ciência, que conta os últimos dias da terra, está somente em poucos segundos. E Deus colocou uma voz clamando aqui, de forma desesperada e sincera: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo,
Espírito para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a única coisa que Deus reconhecerá para levá-los no arrebatamento. É o seu próprio Espírito dado ao homem, através da submissão ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, e não uma palavra misturada com teologia, misturada com doutrinas diversas, coisas humanas, intelectuais. Deus está chamando o homem para poder se render de forma sincera, de forma simples. A sua posição na igreja não vai te salvar. Se você não tiver uma vida com Deus, não é o título que salva o homem, não é sua posição social que te salva, não é seu lugar na sociedade que te salva, não é pelo fato de você participar da igreja mais antiga, ou mais bonita, ou maior, ou com o pastor mais inteligente, mais intelectual, mais aprofundado nas escrituras. Nada disso salva. Nada disso faz diferença para Deus. Mas uma vida rendida, uma vida completa, entregue a Deus em sujeição, crendo de forma simples, crendo de forma sincera na sua palavra. Sim, isto vai salvar o homem, porque quando ele crê de forma singela, de forma simples e sincera, o seu coração é entregue a Deus, e Deus trabalha ali, e Deus pode fazer alguma coisa ali. Oh Deus, é desesperador vermos tantas pessoas que amamos, tantas pessoas boas, ignorarem estas coisas, não dar ouvido a estas coisas. Contudo, o que podemos fazer é somente falar. Essa é a nossa parte. Não nos cabe interferir nas escolhas. Escolha, é uma coisa grandiosa e terrível ao mesmo tempo. Já percebeu que tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas? Tudo que acontece de bom ou de ruim é por causa das nossas escolhas? Você tem o direito, você é livre para escolher o que quiser fazer de sua vida, mas você é obrigado a colher os resultados daquela escolha. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Não se escapa das más escolhas, não se escapa das más semeaduras. Criança, jovem, adulto, velho, terão que responder pelas escolhas feitas durante sua vida. Então faça uma reflexão, medite nas suas escolhas. O que tem você escolhido para a sua vida? Quais os passos que você tem dado para a sua vida? O que você tem semeado? Você já parou para pensar onde você vai passar o seu destino eterno? Para qual será o destino da sua alma? Você já parou para meditar que o que você faz aqui refletirá lá do outro lado? Você parou para pensar que as decisões tomadas de maneira precipitada te levam a prejuízos aqui e não é diferente em relação à sua vida espiritual? Pensem nisso. Todos nós somos dotados da capacidade de pensar, de refletir. Medite nas decisões que tem tomado. Medite nos passos que você tem dado em relação à sua vida e principalmente à sua vida espiritual. Medite nas decisões que você tem tomado em relação aos seus desejos.
Deus te dá a oportunidade de você tomar decisões corretas. Se porventura você tem tomado decisões erradas, pense, isso foi eu ou foi Deus? Deus nunca te conduzirá a uma decisão errônea, mas o homem tem a tendência de agir por si próprio, porque ele não compreende a vontade perfeita de Deus para ele. E o resultado das decisões mal tomadas é abismo, é derrota, é fracasso. Mas Deus te dá a oportunidade de você se render a Ele. Ele está chamando constantemente, diurnamente, todos os dias. Todos os dias Deus está chamando o homem. Noé pregou por incansantes 120 anos, mas foi ignorado pela maioria. E o resultado daquela ignorância, o resultado do ignorar da mensagem de Noé foi o dilúvio, foi a morte pelo dilúvio. Não chame juízo sobre você por ignorar o aviso e o chamado de Deus. Atentem a isto. Atentem a isso. Ó geração perversa, rendei-vos a Deus, se convertei-vos do vosso mau caminho e entregai-vos a Deus em sujeição. Deus abençoe. Muito obrigado àqueles que se dispuseram a ouvir. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gostaria eu, Senhor, de ser um homem eloquente, para que pudesse juntar multidões, mas, ó Pai, que bem faria a essas almas a minha eloquência, a minha capacidade de juntar? Não faria nenhum bem se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não mover. Sabemos que somente o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado. E pedimos, ó Deus, eu sei que houve pessoas que ouviram isto. Trabalhe, Senhor Jesus, nesse coração, nesses corações. Ó Deus, mova-os, ó Pai, para o caminho correto. Traga-o para o Teu redil. Faça-o enxergar, ó Pai, o mau caminho que está vivendo. E faça-o se humilhar diante do Senhor. Perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas transgressões, ó Deus, e nos ajude a caminharmos como verdadeiros filhos de Deus, enquanto estivermos aqui na terra. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, segundo as suas necessidades. Que o Senhor leve cura, libertação, solução de problemas a quem necessitar. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.